A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui gratos a Deus pela oportunidade de estar com vocês em mais um podcast EBD em Síntese, dessa feita com o nosso professor Moab e o professor Francisco Lima. Estamos aqui participando com vocês em mais um podcast com a lição de número 10 da lição de Juvenis, cujo tema é Posso ser uma testemunha, uma afirmação, posso ser uma testemunha, baseado em Atos capítulo número 1, versículo de número 8, e com a leitura bíblica em classe no capítulo 1, versículos de 1 a 8. A lição, ela traz como proposta e os objetivos, que são 3 principais, que o professor deve alcançar quando ele estiver ministrando sua aula, é de orientar que somos testemunhas de uma nova maneira de viver, mostrar que somos chamados para testemunhar e explicar o testemunho de Jesus. Professor Francisco Lima, estamos mais uma vez aqui com os irmãos, suas considerações iniciais. A paz do Senhor, professor presbítero Otoniel Félix, professor Moab Santos, é um prazer estarmos aqui, mais uma vez, para aqui nós três, para aqui através dessa aula super especial, maravilhosa, ministrarmos juntos aqui aos corações dos professores, dos alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, foi ensinado, foi falado que era o tema da lição, posso perdoar e amar. Lição de número 9, posso purificar o coração. E hoje, como o senhor bem disse já no início, posso ser uma testemunha. Então, a gente está vindo numa crescente, na pedagogia fala crescente pedagógica. A gente vem nessa crescente, conduzindo o aluno para isso, que nós iremos aqui juntos, como eu falei, essa equipe maravilhosa aqui, abençoada por Deus, ministrarmos aqui aos corações. Posso perdoar e amar, lição 8, posso aqui purificar o coração, e agora a gente vai dizer também que nós podemos ser uma testemunha fiel. Que Deus abençoe todos vocês aqui em nome de Jesus. Professor Moab, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez com a lição de número 10, cujo tema era Posso ser uma testemunha. De início, o que o irmão tem a nos informar de considerações iniciais? A paz do Senhor, presbítero Otoniel Félix, a paz do Senhor, professor Francisco de Lima. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E que Deus nos ajude, ajude cada professor, cada aluno, através dessa colaboração que nós estamos realizando, e um prazer estarmos aqui. Eu queria, inicialmente, observar o título da lição. Posso ser testemunha. Esse posso ser testemunha na ideia de agora posso ser testemunha. Não na ideia de mérito próprio, força própria, alcance próprio. Através da obra de Cristo, agora posso ser testemunha. Eu que antes estava distante de Deus. Eu que antes era inimigo de Deus. Eu que antes estava distante, ou melhor dizendo, eu que antes desagradava a Deus. Agora, através da obra de Cristo, eu posso ser testemunha, você pode ser testemunha, e é sobre isso que nós vamos conversar nesta oportunidade. A lição está baseada no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, de início, vale citar que o livro de Atos, ele é consenso tanto pela igreja primitiva, bem como a igreja ali, posterior à igreja primitiva, ali, os apóstolos, os chamados pais apostólicos. É consenso que o livro de Atos ele foi elaborado, foi escrito pelo evangelista Lucas, que também o evangelho leva o seu nome, Lucas. Então, o nosso irmão Lucas, chamado também de médico amado, o Lucas, ele em 2 compêndios, um que leva o nome do evangelho do seu nome, Lucas, o evangelho segundo Lucas, bem como o livro de Atos, eles têm uma conotação para demonstrar a vida de Cristo, no caso, o primeiro passo, o primeiro compêndio, vamos assim chamar, demonstrando a vida e os ensinamentos do Senhor Jesus, que ele próprio diz que diligentemente buscou fazer pesquisas, e como historiador que era também, ele analisou e de forma pormenorizada registrou todos os assuntos. E ele agora também
tem esse segundo ponto, esse segundo compêndio, vamos assim chamar, que seria o livro de Atos. Pode observar que os paralelos, tanto no capítulo 1 como nos capítulos de número 24 ali do Evangelho segundo João, eles têm uma certa semelhança, porque faz referência ao momento que nosso Senhor Jesus está para ir aos céus. Note que no capítulo 24, versículo 49, segundo o Evangelho de Lucas, ele vai dizer que o Senhor Jesus diz assim, mas recebereis, isto é, o capítulo 24, versículo 29 vai dizer que esperasse os discípulos, ele falando para os discípulos, esperem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes, ficai na cidade de Jerusalém. Esse é o versículo. Ou seja, nesse ponto, e pegando o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, também da mesma forma ele vai citar de forma paralela esse texto, quando Jesus sobe aos céus e diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Livro intitulado e também direcionado para uma pessoa que o evangelista chamou de Teófilo. Apesar de muitas discussões, é necessário frisar que, segundo o nosso entendimento, Teófilo de fato era uma pessoa, um ser humano, não era algo, vamos dizer assim, um tipo, ou um tipológico, ou era um imaginário, o Lucas deu esse nome referindo-se à igreja, não. Existem muitas discussões com relação a isso, porém nós acreditamos que pela forma, pelo pronome de tratamento que ele usa, chamando ele de um ser excelente, então isso demonstra que ele era uma pessoa, era um ser, era um homem, um ser humano qualquer, como qualquer um de nós. Isso é importante frisar para demonstrar a questão também do fundo histórico do próprio livro do Evangelho de Lucas, porque ele vai contar a história do início da igreja, as suas viagens com o apóstolo Paulo. E quando chegamos aqui na lição propriamente dita de hoje, vale frisar, o professor no domingo vai dar essa aula, e é importante fazer o conceito do que seria testemunha. Ser uma testemunha no Novo Testamento, ser uma testemunha no próprio Antigo Testamento, como se teria, como se dava, como seria. Quando se trata de testemunha, lá no Antigo Testamento, o termo mais utilizado ele tem mais um viés jurídico. Isso, segundo os teólogos, e em especial se você pegar o chamado Dicionário Internacional de Teologia, quando ele vai tratar sobre o assunto, lá no Antigo Testamento ele vai dizer que o termo é mais utilizado de forma jurídica e não como a conotação que o Novo Testamento vai dar. A conotação que vamos tratar aqui de testemunhar, no caso a respeito do Senhor Jesus, só o Novo Testamento, a partir justamente, e em especial, na verdade, com o Evangelho de Lucas, ele vai trazer, ele vai tratar, ele vai demonstrar de uma forma diversa o que seria essa testemunha. No Novo Testamento a abrangência é maior, e o termo, como Lucas utiliza, o termo em grego, Lucas vai utilizar o termo martis, o termo literalmente é martiris, só que ela vai derivar de martis, e significa dizer que era em referência a alguém que testemunhava, era em referência a alguém que ia propagar uma palavra, era em referência a alguém que era atento, alguém que estava atento, provavelmente, e eu estou lendo aqui o que Strong vai dizer, ele diz que era uma forma não encontrada no Novo Testamento, inclusive, etimologicamente é aquele que é atento, aquele que vai atender, e ele diz que provavelmente é aliado ao latim memor. Quando ele utiliza esse termo aqui, é para demonstrar que a ideia é de testificar, certo? Porque existe o próprio termo para testemunhas aqui, que é martis, ele também pode ser relacionado a alguém que não vai testificar no sentido de propagação, no caso aqui do Evangelho, mas apenas de identificar alguém, ou seria um testemunho, como falamos aqui, como era no Antigo Testamento, a questão jurídica, testemunhar em favor ou contra alguém, e os evangelhos vai trazer de uma forma grande, mais como se fosse juridicamente falando, porque lá vai aparecer esse termo em várias formas, e em especial, quando Jesus ele é levado diante daquelas autoridades para ser julgado, então aparece falso testemunho, então seria pseudos mártires, ou seja, falsos testemunhos, né? E, em especial, o termo para mártir, ele também foi utilizado e ele ganhou uma nova conotação, que seria aquele que também testemunharia com a sua própria vida, a ponto de morrer, de chegar à morte. Esse era o sentido da palavra testemunha na mente do evangelista Lucas. Uma testemunha era alguém que afirmava, ou alguém que poderia afirmar aquilo que viu, ou ouviu, ou sabe por qualquer outro meio. Isso é Strong que fala. E quando tratamos realmente desse assunto, é importante frisar, porque ser testemunho de Jesus não é simplesmente falar, mas a vida vai testificar
com relação à própria testemunha. Em linhas gerais, professor Francisco, quando falamos deste termo e quando utilizamos a própria expressão ser testemunhas, e a lição diz que eu posso testemunhar, o autor da lição ele está querendo trazer essa ideia de ser alguém que vai demonstrar a pessoa de Jesus, vai falar, porque ser testemunha, previamente eu tenho que ter conhecimento de alguma coisa, eu sou testemunha da pessoa de Cristo, então seria testemunha daquilo que Cristo fez na minha vida. Não é assim, meu irmão? Exatamente. Os professores, ele tem aqui na revista do professor, ele tem um conto chamado Antes da Aula. E interessante as abordagens que aqui eles apresentam, que eles separaram aqui, pensaram para que o professor tivesse aqui como ponto, né, um ponto de apoio para ele começar falando sobre já o tópico 1, por exemplo. Aí ele diz aqui que a ideia na lição, que vai ser tratada neste domingo próximo, é de que a testemunha aqui deve ser apresentada como aquela que tem responsabilidade. Responsabilidade de entrar em campo, evidenciando questões que envolvem a nossa fé. Tá? E isso não é só através das palavras, é através de palavras, como o senhor disse, de tudo que envolve a ação, aquilo que vem depois do verbal, né, do que vai ser citado. Tá, eu falei isso, mas agora as pessoas vão me olhar. Então eu só serei, por exemplo, visto como uma testemunha fiel se tudo aquilo que eu sei que é uma verdade, que foi ensinada pelo Cristo, as pessoas olharem para mim e observarem eu sendo um cristão. Olha que isso é muito forte. Então, junto a isso, o professor, ao falar já, né, de início aqui, a partir do primeiro tópico, ele também vai ter como missão afirmar que a igreja ela tem a missão de se apresentar no mundo como alguém que é diferente. É o sal e é a luz em meio a tudo isso, né? Porque o subtópico 1 aqui diz uma mudança que só Jesus pode fazer. Então, o sal e a luz, o cristão, o crente em Deus, ele vai mostrar exatamente isso. Que houve uma mudança na vida dele, e isso vem de dentro para fora. Essa mudança ela é especial, ela é diferente, ela é sem igual. Por que ela é diferente? Porque ela aconteceu num campo que só aquele que tem acesso para ir até as juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito, consegue de fato transformar. Porque, como diz aqui quem comenta a lição, o comentarista diz o seguinte, olha, as mudanças externas, aqui envolve as que estão no campo, né, do que a gente chama de fenótipo, né, o exterior, o que é aparente, o que pode ser visto, os tipos, né, a cor do olho, a posição do nariz mais para lá do que para cá, o tamanho da orelha, essas mudanças aí, aos profissionais ganhando dinheiro, são habilitados, conseguem fazer essas mudanças aí diversas. Ele diz aqui, mudar o exterior é uma prática relativamente fácil, pontual, se acontece, ocorre. Na atualidade, isso aí, há muita gente, inclusive, né, à disposição, basta ter dinheiro para fazer lá. Então, podemos mudar a cor dos olhos, cabelo, está aí. Mas a mudança interior, aí ele diz, não é assim. Ou seja, quando você começa a trazer agora as questões que envolvem o genótipo, por exemplo, aí está, né, o que da questão. Então, isso aí é difícil, mas para Jesus Cristo não é difícil. Então, a testemunha, aquele que testemunha do Senhor, ele recebeu, me permitam usar falar assim, sofreu a mudança. O Senhor tocou, mas tocou tão profundo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Vocês podem até não usar essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor dizendo como os profetas. O anjo do Senhor veio a mim alguém com uma tenaz, vocês podem até não usar essa afirmação para dizer que Deus mudou a vida de vocês, e vocês são a testemunha, mas todos aqui, como sal e luz, têm condições de dizer, podemos apresentar para o mundo, sem ter que falar, olha como isso é poderoso, ele entrou em mim e me transformou, como diz o hino, de dentro, professor Moab, para fora, de dentro para fora. Então, o ministério terreno de Jesus, ele é diferente, ele é superior a todos que veio antes dele e depois dele, ele marcou a história com antes e depois dele, porque ele falava, tudo que ele falava chamava atenção, mas
mais assim, poderoso do que o que ele falava era o que ele mostrava. Olha, quando eu olho para aquela cena, ele lavando os pés dos discípulos, dizendo que aquele que quer ser o maior tem que procurar servir, porque no reino de Deus o cenário é diferente, a ordem é o contrário, aqueles que estão lá atrás serão os primeiros. Eu fico pensando nisso. Veja como essa testemunha, porque Jesus é uma testemunha, ele veio testemunhar os feitos do Pai no meio de uma nação incrédula. Entende? Lembra de Noé pregando e o povo dizendo, desacreditando dele porque não tinha chovido ainda, mas ele estava pregando, um missionário conseguiu salvar toda a sua família. Veja que interessante. A arca ali apontando para Jesus. Então Jesus agora se apresenta dizendo, olha, eu venho trazer para vocês um reino, e o meu reino, o reino do meu Pai que eu vos apresento, ele é diferente. Então ele vem transformando a vida de muitos. Subtópico 1, estou finalizando aqui, né? Uma mudança que só Jesus pode fazer. Então ele vem transformando a vida de João. Aí está aqui, Boanerges, né? João era chamado de filho do trovão. Ele vem mudando a vida de Pedro. Ele vem mudando a vida de outros que estavam perto dele, das mulheres que não recebiam atenção naquele tempo, eram discriminadas. Jesus vem puxando, iniciando o diálogo com elas. Então, ou seja, Jesus Cristo, que veio para testemunhar o reino de Deus, ele vem mostrando, olha, eu vim trazer para vocês aqui, e assim, ó, o que passa para mim é que Jesus mostrava a todo instante a necessidade de ser fiel, porque é isso que se precisa ser, porque tem muita gente falando em primeira pessoa, eu isso, eu aquilo, eu determino, eu repreendo, tá? Ele dizer que é uma testemunha, presbítero Daniel, mas será que é mesmo? Porque falar em primeira pessoa, como disse o pastor Ciro Santos de Bode, é o mais fácil que existe, é a parte mais fácil da história. Agora, o depois disso, né? O depois disso, mostrar aquilo que você está dizendo que faz, que vai acontecer aí é outro campo, é outra situação. Então, os que eram medrosos, os que não eram corajosos, que não tinham coragem, que não eram corajosos, agora com Jesus, com essa mudança, né, principalmente quando são ali batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, eles agora passam a ser os medrosos corajosos. Os que não tinham ousadias agora são ousados. Os que não tinham amor começam a amar. Então começam a testemunhar com ousadia, com poder, com coragem, mas principalmente com a capacidade de amar. Eles tinham capacidade, eles estavam prontos, eles tinham condições de amar com o amor de Jesus. Então, ou seja, e a partir disso, a igreja vai crescendo através de perseguição, e atrás da outra, e Antioquia eles são chamados. As pessoas olham para eles e dizem assim, esses daqui são cristãos, ou seja, veem neles de fato o que eles diziam desde lá de trás. Um sangue descendo no rosto, pela canela. Estavam sendo perseguidos, muitos morreram, perderam suas vidas. Como, por exemplo, né, o primeiro mártir da igreja, relatado na história, o próprio Estevão morreu, perdeu a vida. Mas aí a igreja ia avançando, e quando chega lá em Antioquia, eles são chamados ali de cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11, versículo 26. Então, assim, eu fico pensando, presbítero Toniel, por que é que muitos hoje, depois desse relato de fé, desse encorajamento, que a palavra de Deus faz isso, ela encoraja a gente para se parecer mais com o Espírito de Deus, que está atuando, que é o próprio Deus entre nós. Então, por que é que existem pessoas que estão mentindo, negociando a fé, enganando sabe, aqueles que não têm uma intimidade com a palavra, que não procuram ler? Eu fico perguntando por que isso continua, né? As pessoas procuram andar enganando e sendo enganada. E aí a gente chega agora aqui no subtópico 2, onde a gente vai ver que Jesus ofereceu a todos uma nova maneira de viver, sair do engano. Não é verdade? Isso. Professor Moab, verdade. Professor Moab, de acordo com o que o professor Francisco estava falando aí, realmente esse testemunho, e como o próprio autor da lição, ele faz essas divisões, ele mostra que, nesse primeiro tópico ainda, testemunhas de uma nova maneira de viver, ou seja, é o testemunho que parte, a partir desse tópico 1.2, que Jesus ofereceu a todos uma nova maneira de viver. Então, esse testemunho seria a partir do nosso próprio eu, a minha pessoa, como aquele que recebeu um benefício do Senhor. Então, o professor, no domingo, deve atentar também para esses pontos em específico, como eu sendo testemunha com minha vida. Exatamente. Existe uma diferença do verdadeiro evangelho
do que muitas pessoas estão achando que é o Evangelho, não é? Nós vivemos em um país que, vamos dizer assim, um país cristão, não é? Mas é um país que predomina a corrupção, predomina a mentira, predomina o divórcio, predomina a violência. E qual a coerência que existe entre um país cristão, né, em sua maioria, que se diz cristão, e com tantos acontecimentos que a gente às vezes nem comenta de tão cruéis que são? É porque passa-se uma ideia para algumas pessoas que ser cristão é você estar participando de uma congregação. Ser cristão é você fazer parte de um departamento. Ser cristão é você ter atividades. E quando nós aprendemos com Cristo sobre o Evangelho, nós percebemos, como até o professor Francisco falou, que há uma mudança total na vida de uma pessoa. É tanto que antes de Cristo aparecer diante dos discípulos ressurreto, você vê uma postura entre eles, uma postura de medo, uma postura de decepção, né? E eu estava ouvindo um historiador comentando que uma das argumentações a favor da ressurreição de Cristo é a mudança de postura dos seus discípulos. Porque, logicamente, se eles seguem a um líder, e esse líder foi morto de uma forma cruel, espera-se, assim, de uma maneira lógica, que os seus discípulos ou façam uma revolta ou se escondam. E foi essa alternativa que aconteceu. Quando você lê os evangelhos, na morte de Cristo, os discípulos se esconderam, desistiram, teve dois que voltaram no caminho para Emaús, mas Cristo, ele aparece vivo, né, ressurreto, e ele não só aparece, como ele confirma a necessidade dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, receberem poder. E isso proporcionou nos discípulos o quê? Uma ousadia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele produz no homem um novo homem, né? Em Cristo nós somos o quê? Regenerados. Em Cristo nós somos transformados. Em Cristo o Espírito Santo produz em nós o que? O fruto do Espírito Santo. De forma que uma pessoa, a sua justiça, ela excede a justiça dos escribas e fariseus. O Evangelho não faz do homem, não alguém que tem um comportamento aparente para impressionar alguém, né? Nós aprendemos a Bíblia Sagrada e essa orientação, sede santos em toda a vossa maneira de viver. A transformação do homem, ela age na mente humana. O apóstolo Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O amor que a igreja tem não é um amor aparente, com segundas intenções. É um amor que, a ponto de dar a sua própria vida, assim como Cristo amou, a igreja, ela ama. Então, a testemunha de Cristo é uma testemunha que se parece com Cristo, em sua maneira de viver, em suas decisões, verdade, em suas escolhas, né? No seu ambiente de trabalho, na faculdade, em casa, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, a ponto de falar como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Verdade. E essa transformação só Deus pode fazer. E fato importante é que no próximo tópico, o próprio comentarista vai dizer que somos chamados para testemunhar. E ele dá o exemplo do apóstolo Paulo. E é interessante frisar, e o professor tem que fazer essa demonstração de quem é a pessoa de Paulo, e lembrando que o próprio Paulo, tanto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, ele usa esse termo inicial que falamos de martírio, só que ele vai utilizar o termo martirion para demonstrar alguém que dá
testemunho. O capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ou seja, o testemunho de Jesus está sendo confirmado na pessoa. E esse testemunho é chamado de proclamação. Observe que, e quando ele cita no capítulo de número 2, versículo 1 de 1 Coríntios, ele fala que anunciou o testemunho de Deus. E quem seria esse testemunho de Deus? O próprio Cristo. Então, Paulo, como exemplo, ele traz esse aspecto do que seria esse testemunhar, o aspecto de testemunhar nas Escrituras Sagradas. Aí o nosso comentarista aqui na lição, ele traz o apóstolo Paulo como exemplo, dizendo que você certamente já ouviu falar do apóstolo Paulo. Ele afirma aqui, e ele diz mais, ele teve um encontro com Jesus. Aí, professor Francisco, o que falar do apóstolo Paulo? É claro que a gente não vai passar, senão passaríamos dias aqui falando do apóstolo Paulo, mas, em síntese, como exemplo de um jovem que tem suas dificuldades na escola, na rua, em casa, na faculdade, em todos os lugares, o exemplo que ele tem tirado de Paulo para nós, dos nossos dias atuais. Muito bem. O pastor Edmar Rosa Gomes, né, o primeiro vice-presidente da nossa Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, ele, no culto da restauração, eu como obreiro, fico servindo a nossa igreja ali nas portas, prazerosamente, e ele sempre usa a expressão perseguidor número 1 dos crentes, meus irmãos. Quando ele usa essa frase, ele se refere a um acontecimento, um negócio de 30, 40 anos atrás, quando ele estava pastoreando uma congregação, e ele disse que tinha um certo cidadão lá que era muito agressivo, violento, famoso por ser brabo, né? E daí, uma certa vez, ele entrou numa congregação, e ele era, assim, um perseguidor, sabe, desses agitados mesmo, daqueles que não descansavam. Lembra muito a pessoa do Paulo, o apóstolo, que é o que a gente vai citar agora aqui, falar sobre ele um pouco no subtópico 1, no tópico 2. Então, veja, o pastor Edmar Rosa Gomes disse que uma mulher que era testemunha de Deus, fiel, na congregação, esposa do dirigente da congregação, que estava preocupado com esse que não respeitava a igreja, ela, cheia do poder de Deus, disse para ele, né, dar meia volta, se retirar, e repreendeu ele em nome de Jesus. Ele era um perseguidor número 1 do crente. Aquele homem, né, teve a sua vida mudada pelo Espírito Santo. E daí, quando a gente fala de pessoas assim, dentro de um contexto, de um município, sabe, um habitante, alguém que mora perto da gente, ou que um dos nossos homens de Deus, como esses aí, né, o pastor Edmar Rosa Gomes, nosso pastor conviveu, assim, ele fala sobre isso com a naturalidade, como aquilo que aconteceu 40 anos foi ontem. Isso nos enche de fé. Mostra que o que Deus fez no colégio, na vida, né, daqueles que pertenciam ao colégio apostólico, né, daqueles que, como Paulo, ele teve um encontro real com o Senhor e era um perseguidor. Aquilo que aconteceu lá atrás, na igreja primitiva, há 40 anos atrás, estava correndo ainda, e hoje continua acontecendo. A prova disso é que nós estamos aqui. Nós que mentíamos, que enganávamos, que a todo instante procurávamos ser os espertos da história, hoje nós temos a nossa vida transformada. Hoje nós, como o apóstolo Paulo, porque olha, quando você vai para Atos, capítulo 8, versículo 3, o que Lucas, né? Lucas, continuando o seu registro, ele diz que este, né, Saulo, assolava a igreja. Aí o que ele fazia? Ele diz, olha, quando ele entrava pelas casas, ele saía arrastando homens, e não somente homens, ele também arrastava as mulheres. E ele tirava com sua ignorância, brabeza, com sua arrogância, eles arrastados dentro das suas casas e encarcerava cada um deles nas prisões. Veja como este também merece o título de perseguidor número 1 dos crentes do seu tempo. Então, os perseguidores número 1 dos crentes, eu quero dizer para os irmãos, eles também precisam de Jesus. Eles também precisam conhecer, sabe, saber quem é Jesus. E o tópico número 2 aqui, ele tem por título Chamados para Testemunhar. Você, independente de onde você esteja agora me ouvindo, professora, professor, como eu sempre falo, se a tua sala tem 7 ou 70, fique certa disso. O Senhor, mulher de Deus, lhe chamou para testemunhar para esse público. Porque será que todo mundo que está na sua sala tem a fé que a senhora tem, que o senhor tem?
né? Então, testemunhe com essa fé, continue, porque essa obra que a irmã está fazendo porque ama Jesus, está fazendo porque tem muita fé. Então, Paulo, este que é um exemplo de perseguidor número 1 de crente, agora passa a ser um dos que mais defende. É tanto que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê ali Pedro de um lado, Paulo de outro, daqui a pouco ele gera Timóteo, me permita falar assim, Tito também vem através deste que antes odiava a igreja, que perseguia, que maltratava, e agora que passou a ser uma testemunha, é um seguidor, e agora, assim, depois de Jesus, muitos o têm como defensor número 1 do Evangelho, porque ele é o que mais produz. Quando se pensa em escrito, ele é aquele que mais fala da fé, da graça. Quando se pensa naquilo que temos produzido, né, as pessoas escreveram pensando a mente de Paulo no contexto romano, que ele era muito rico, no contexto judaico, no contexto helênico, que é o grego, e agora com uma nova, né, identidade, a novidade de vida, o cristianismo dentro dele. Aí agora ele sai renunciando ele mesmo, as suas paixões, e toda vez que ele aparece, ele vai pregando as boas novas e dizendo, agora não vive mais eu. Agora não vivo mais, sabe, não é eu que escolho, agora há um que rege-me, há um que me conduz. Então, ou seja, o perseguidor número 1 de crente, como diz o nosso pastor Edmar Rosa Gomes, agora teve um encontro real com o Senhor. É um homem transformado. E agora a gente vê as coisas acontecendo, né? E se no versículo 3, para finalizar aqui o subtópico 1, e a gente ir para o subtópico 2, chamados para servir. Se no versículo 3 de Atos 8, nós temos isso, ele assolando a igreja, entrando nas casas e prendendo os irmãos e não deixando também de maltratar as irmãs, no versículo 3 do capítulo 9, nós vemos esse homem indo a caminho de Damasco. E ali a gente toma nota de que aconteceu que, chegando perto desse lugar de Damasco, subitamente o cercou aquele que representava, olha, Jesus, o representante legítimo daqueles que eram perseguidos. Que ele disse, Jesus, que eles, nenhum deles, viveriam a orfandade. Jesus agora se apresenta e diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Olha, por que vocês... Veja, ele estava perseguindo mulheres, crianças e homens de Deus. Mas Jesus comprou o silêncio. Comprou a dor, no sentido de o barulho que estava sendo feito, aquilo tudo não estava distante dos ouvidos do Senhor. O ouvido do Senhor nunca estará tapado. Não, o Senhor está ouvindo o barulho daquele que diz, Senhor, justiça. O silêncio daquele que diz, Senhor, se eu falar aqui, eu vou morrer. Eu estou aqui, em meu país, Senhor. Ninguém te conhece, poucos te servem. Eu estou aqui habitando em cavernas, como uma igreja perseguida, Senhor. Então, assim, por mais que você esteja perto, a moral da história é essa no subtópico 1, de alguém que seja o perseguidor número 1 dos crentes, não desista dele, porque Deus, através de você, que foi chamado para testemunhar, vai alcançar esse, e esse vai ser também o testemunho. O subtópico 2 agora, presbítero Otoniel, vai falar exatamente isso, né? Depois disso, um chamado justamente para servir. Servir. E o fato importante também, no caso aí, que devemos lembrar, é que ele foi chamado para servir, mas para servir você tem que ter, de certa forma, uma preparação. Ninguém serve assim, de todo jeito. Do reino de Deus, principalmente. Acabou-se aquela época que, na verdade, nunca existiu essa época, só figura de linguagem mesmo, em que as pessoas achavam que para servir a Deus, e outros diziam, inclusive o professor, acredito que ele tem que frisar isso, e aquela história, não, é para Deus, então eu canto de todo jeito. Não, você tem que dar seu melhor, você tem que instruir-se. Exemplo, Paulo foi chamado, agora nós vamos falar a respeito do chamado para servir, e tem uma questão nesse tópico que é importante frisar, o tal do chamado politicamente correto, que vem a ser isso, né, que se tanto fala de politicamente correto, mas vamos analisar em primeiro lugar o apóstolo Paulo ainda, antes de entrarmos no politicamente correto, que é um ponto importante dessa lição. Paulo, ele foi uma pessoa preparada, entretanto, antes de conhecer a Cristo, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, nascido ali na chamada Cilícia, cidade de Tarso, por isso que o nome dele é Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso,
diz a Escritura que ele era descendente de judeu, dominado ali pela região ali, o Império Romano estava justamente comandando aquela região também, e por ele ser descendente de judeu, ele também recebeu o nome judaico, o nome, na verdade, hebreu, em homenagem, inclusive, a Saul, que era o primeiro rei de Israel, que seria Saul ou Shaul, né? Seria pedido, significado. Já o nome Paulo é um nome latino, romano, que seria pequeno. Então você veja que a gente poderíamos dizer que hoje seríamos o quê? Uma dupla cidadania, o apóstolo Paulo teria, mas ele foi enviado para Jerusalém para justamente ser instruído nos pés de um dos homens mais inteligentes que havia justamente naquele período. Havia duas escolas famosas, a de Hillel e a de Shammai, né? Então, o apóstolo Paulo foi justamente para a escola de Gamaliel, que era neto desse Hillel. Então, ele foi instruído, em especial, de uma forma realmente do lado chamado de farisaico, farisaísmo, e você note que ele foi uma pessoa preparada para servir, e a vontade de Paulo era servir de fato a Deus. E ele conhece ao Senhor Deus, é quando há essa transformação. Então, o aluno que tem esse confronto no dia a dia, ele está justamente em confrontos diretos com a sociedade. E seu testemunho, como foi no caso de Paulo, quando conheceu a Deus, que teve que largar toda aquela vida que ele tinha, e aquele conforto, e aquela vida que ele tinha anteriormente no judaísmo, como ele próprio disse, e vai ser perseguido e vai sofrer por amor a Cristo, porque, segundo ele falou, não foi infiel à visão celestial que ele teve. Então, o que é que acontece? Nesse ponto aqui, entra na nossa lição o que ali o comentarista chamou do politicamente correto. Então, como filho de Deus, você também foi chamado para servir a Ele. Aí ele fala aqui e ao próximo, invista em seu chamado, conheça a sua vocação, observe que a vocação de Deus, ela tem que ser entendida. Isso antes de falar no que a gente chama aqui do politicamente correto, que vai estar justamente no tópico 3, que seria o testemunho, né? O testemunho, e a gente vai entrar também de uma forma geral, já entrando no 3 também, mas sobre um testemunho verdadeiro, e aqui a gente faz um link, porque dá para juntar os dois tópicos nessa lição aqui, e nós falarmos, quando Paulo vai falar a respeito, a lição fala a respeito do servir, professor Moab, ele está demonstrando como seria esse servir e como o cristão, nessa sociedade que nós vivemos, trata esse chamado politicamente correto, porque tudo hoje em dia você não pode falar algo, você não pode dizer uma expressão mais incisiva, não, porque devido à questão do chamado politicamente correto. Então, professor Moab, tendo em vista essa circunstância, esse desafio que os jovens têm para testemunhar nesse dia a dia, nessa vida que vivemos, com esses confrontos que temos no dia a dia, embates, vamos assim dizer, debates, porque todo dia é como alguém diz, mata-se um leão por dia. Que temos como exemplo o apóstolo Paulo em meio a essa circunstância do chamado politicamente correto. Isso. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa leiga, ignorante, ele era alguém bem instruída, né? Ele, como já foi falado aqui, aos pés de Gamaliel, ele tinha um bom relacionamento com o Sinédrio, com o grupo que julgava, né, que condenava. E o apóstolo Paulo, apesar disso, tinha uma grande carreira pela frente, era uma pessoa respeitada, liderava as perseguições. Quando ele perseguia a igreja, ele, na verdade, estava na liderança dessas perseguições. Mas o que aconteceu aí? O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, né? Então, isso já nos traz uma lição interessante. O evangelho, ele é uma clareza de Deus para o homem, a ponto de mostrar ao homem o caminho da sabedoria. O apóstolo Paulo, quando ele entende que está dedicando todo o seu esforço, mas na direção errada, ele agora decide seguir o caminho que Cristo estava mostrando para ele. E nessa escolha da verdade, na escolha de seguir a Cristo, ele começa a perceber que há momentos que não é possível agradar a todos, né? Então, e aí vem os momentos de decisões, começa a vir um momento de conflito, há um momento que você para pensar, né? O evangelho faz a gente fazer cálculos. E aí, a postura que agrada a Cristo, ela, em alguns momentos, ela vai trazer situações difíceis, vai trazer ameaças, vai trazer circunstâncias de dores,
Você pode ser abandonado pela sua família, você pode ser abandonado pelos seus filhos, você pode perder seu emprego. E o próprio Cristo, ele ensina isso. Ele diz, olha, o mundo não vos ama. Não é porque eu tirei vocês do mundo. Não é? Vocês não são do mundo. Então, quando você entende o seu chamado, quando você entende o direcionamento que Deus tem para a sua vida, você vai se deparar no momento de escolha, de decisão. E aí fica a seu critério de decidir qual caminho você deve seguir. Né? E há momentos que você vai ter aparentes perdas, mas em prol de um ganho maior. O desafio é grande, né? É enorme, né? Quem ama o mundo vai passar por um momento de decisão bem demorado, né? Não tem como amar a Cristo e amar ao mundo. Por isso que no tópico 3, ele já entra justamente sobre um verdadeiro testemunho e trata dessa questão aí, muito falado hoje em dia, que é o chamado do politicamente correto. Ele traz a ideia justamente de como Jesus atuaria. Imagina só, Jesus aceitaria essa agenda, né? Mas, em primeiro lugar, a gente primeiro tem que entender o que significaria, né? O que é o tal do politicamente correto, né? Politicamente correto, se fala tanto, mas o que seria isso? Na verdade, são expressões, né, políticas associadas a questões políticas e de se evitar, segundo eles, a ideia, né, de se evitar a ofender as pessoas. Inclusive, no nosso país, lá no ano 2004, quando o presidente ainda também era Lula, foi editada uma cartilha do chamado politicamente correto. Então, por exemplo, expressões como não poderia se dizer expressões como está escuro, referente à escuridão, ou seja, são expressões que deveriam ser evitadas. O termo veado, tinha que ser evitado para justamente não trazer o que chamava-se de problemas que poderia trazer para a pessoa que tinha alguma coisa relacionada àquela situação. Então, é uma luta, na verdade, que faz com que as pessoas elas quebrem o que um grande filósofo aí, na verdade é um psicólogo, né, lá do Canadá, chamado de Jordan Peterson, né, ele vai dizer que é uma tentativa, não só da própria chamada esquerda, do chamado liberalismo, de calar a chamada liberdade de expressão, porque você evita você dizer palavras que aparentemente seriam palavras que atrapalharia ou palavras que traria, vamos dizer assim, um problema para a vida pessoal de alguém, e às vezes isso não tem nada a ver. São situações, expressões do dia a dia. Você não poderia usar o termo judeu, você vai judiar com fulano, lembra das expressões judiar? Então faz referência ao judeu, então tem que ter aquele cuidado por causa do nazismo. Então o pessoal faz uma viagem, e o perigo desse politicamente correto, ligando aqui com o evangelho, seria de exemplo, você não testificar ou não falar certos termos, e como se daria a propagação do evangelho. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, na cartilha do politicamente correto do governo federal, estava lá dizendo, não deve-se evitar a palavra homossexualismo e usar, se for o caso, homossexualidade, porque quando se fala de homossexualismo, tem a ideia de enfermidade, doenças. Ou seja, com isso você observa que são coisas que entra a questão também da chamada neutralidade. Aí entra a ideologia de gêneros, ou seja, é um perigo que o aluno, o brasileiro, o homem no mundo em si, todas as pessoas estão enfrentando nos dias atuais. Então, o que falar, como Jesus atuaria, a lição vai tratar de Jesus falando com a samaritana, como seria Jesus, foi politicamente correto falar com a samaritana? Naquela época não era. É claro que nós devemos ter cuidado para não ferir as pessoas, Deus não nos chamou para estar maltratando ninguém, mas negar certas expressões que faz parte da nossa língua, por exemplo, por uma suposta ameaça que pode ter a vida de alguém, é algo complicado, é uma situação muito complicada. E como tratar isso, professor Francisco, na sala de aula no domingo? Eu considero esse último subtópico da lição, o politicamente correto, eu estou fora, né, o subtópico 2 e o tópico 3, como uma oportunidade de ouro. É assim que eu vejo. A lição toda é importante, mas aqui ele fecha com chave, né? Uma chave de ouro mesmo aqui.
porque é o que está acontecendo neste tempo, o politicamente correto. E o cristão, a testemunha fiel, é assim que nós começamos a lição. Posso ser uma testemunha, é o título da lição. Ele precisa estar fora disso, politicamente correto. A agenda gay, por exemplo. Dentro desse pensamento politicamente correto, você não se fala de pontos intrigantes dentro da agenda gay, que são os interesses deles. Ninguém aqui, nenhum cristão sensato, ajuizado, equilibrado, vai odiar um homossexual, uma lésbica. Não existe isso no nosso meio. Odiar o nosso próximo. A escolha que ele fez, cada um de nós responderemos pelo que escolhemos. Não existe amor de sobra. Agora, eu não concordar é uma coisa. E é isso que dentro da agenda gay estão querendo colocar, por exemplo, goela abaixo. Eu tenho que concordar com tudo, aceitar tudo, ter como legítimo, verdadeiro, como que a minha oportunidade, né, a parte que me cabe, ou seja, aquilo que está dentro da minha liberdade de expressão, cada vez mais cerceada. Então, veja, a agenda gay, ela vem com essa ideia de querer trazer o politicamente correto. Não, aceite, cada um tem uma vida, são diversas formas de família, como que o que eu acredito, defendo, tem que ficar de lado. E mais o que ele tem, como que nasceu agora, tem que ser, entendeu? Exaltado, ovacionado, colocado na mídia e tido como verdadeiro. Quer ver uma outra coisa que, dentro do politicamente correto, que acontece, muitos cristãos fazem, e fazem por vergonha, e outros sabem, mesmo com vergonha, que estão errando, pecando, é, por exemplo, negar o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus. Como assim? Negar o nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você está no seu trabalho, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos assistindo, e lá, né, tem fulano de uma religião A, religião B, religião C, religião D, e outros que não têm religião, e você fica com o negócio de papai do céu para lá, papai do céu para cá, né? No máximo você se avança a palavra Deus. Bem, o politicamente correto aceita isso muito bem, porque há milhões de religiões que o papai do céu é bem-vindo e Deus é bem-vindo. Agora, se você se limita a isso e nunca diz que foi Jesus, aí está o diferencial. A saber, o mediador entre Deus e os homens, nós estamos, e tem muita gente que pode ter certeza, meus irmãos, fazem isso porque não querem entristecer A, B ou C ou D. Olha, fala o nome de Jesus, não tenha vergonha do nome de Jesus, porque no final vai ser você e ele. É ele que vai nos livrar da ira futura. Diga quem é Jesus, que você é uma testemunha dele. Não se envergonhe, porque falar Deus para um muçulmano, para um católico, para um espírita, para outras religiões, vai cair muito bem. Agora, quando você diz Maomé, quando você diz Allan Kardec, quando você diz Jesus, quando você diz Siddhartha Gautama, você está começando a trazer o diferencial para a conversa. Então, eu trago Jesus, porque ele me libertou, me fez sua testemunha, mesmo eu não merecendo nada, ele procurou acreditar em mim, como acreditou, como diz aqui a lição, na mulher samaritana. Né? Em Zaqueu publicano, como diz Lucas capítulo 19, versículo 10, que ele veio, Jesus Cristo, que veio testemunhar o reino de Deus, ele veio buscar, ele veio resgatar, salvar aqueles que se encontravam, que encontram-se ainda até hoje, perdidos. Então, no final, vai ser você e Jesus. Então, se você se envergonha dele, não é digno dele. Mas se você, por sua vez, fala quem é ele, aí você pode ter certeza, nós estaremos com ele. Tá? Aquele que, como eu disse, que não disse para a gente que nós não viveríamos a orfandade, é o mesmo que vai, sabe, enxugar todas as lágrimas. Ele vai estar ali, presente, dizendo, vamos adorar, vamos cantar, isso aqui tudo é nosso. Eu trago esse termo para dizer que é isso, é essa ideia de aproximação. Não é uma linguagem como se fala jurídica, não é uma linguagem de pai, sabe, para filho, de irmãos ali. Isso aqui tudo é nosso. O pai me deu, o pai nos deu, me concedeu, vamos adorar. Então, que Deus abençoe a todos, presbítero, professor Otoniel, presbítero Moab Santos de Farias, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e desejo aqui, finalizando a minha parte, uma excelente aula a todos. E o problema também, Francisco, Moab, o problema é que
politicamente correto, ele vai fazer com que haja sacrifício dos nossos princípios bíblicos, né? Há sacrifício da própria fé cristã, o sacrifício daquilo que cremos, porque a agenda é justamente contrária aos princípios bíblicos. No mundo, nós temos já situações e temos momentos em que há grande perseguição, onde há grande dificuldade, os irmãos estão sofrendo muito por causa justamente de quê? De Cristo. Então, o problema do politicamente correto é porque realmente é algo que começou na própria política em si, na própria política. Isso lá nos Estados Unidos da América, alguns remontam aos anos 70, 80, que eram expressões que as pessoas não poderiam dizer abertamente, porque seriam usadas expressões que ofenderia a imagem de alguém, a pessoa se sentia, grupos marginalizados. Então, para evitar a chamada discriminação, houve essa questão relacionada a ser politicamente correto, ou seja, não ser, como eles diziam ser, né, invasivos. Então, lá, o termo, ele tem essa ideia. Então, quando nós tratamos desse assunto, trazendo as escrituras sagradas, veja quando Jesus chega no templo e vê aquelas vendas e derruba tudo. Não seria politicamente correto fazer isso, né? Moab, entendeu? Não seria politicamente correto fazer esse tipo de coisa. Então, nesse finalzinho de aula aqui, o próprio autor da lição, Moab, ele diz assim: onde o evangelho de Cristo está sendo sacrificado por alguns discípulos que não querem ser taxados de antiquado, ou pessoas sem culturas, sem informação. O discurso de Jesus, aí ele diz, não era politicamente correto. Então, partindo desse princípio de que politicamente correto são expressões utilizadas de forma na política, ações para evitar ofender ou excluir grupos marginalizados, de pessoas que são vistas como desfavorecidos entre as questões de gênero. Então, partindo desse princípio, nós observamos que há muita coisa que vai contra a Escritura. Exemplo, nós temos aí o tal do feminismo, né? As ideias contra a família. Então, são princípios caros a nós. Então, eu não posso dizer que A está errado no meu testemunho, no meu pregar, porque seria politicamente correto. Então, vejamos o exemplo de Cristo. Agora, meus irmãos, a questão é justamente essa. Ser testemunho de Cristo é também, inclusive, ser morto por ele, ser perseguido. O sofrimento vai vir. Devemos estar preparados para essa situação. Professor Moab, nesses minutos que nos restam já no final, o que tem a acrescentar? Eu vejo a importância, estando clara, de estudarmos a palavra de Deus, né? Porque respeitar o próximo é bíblico, amar o próximo é bíblico, Isso. né? Agora, quando uma orientação, ela confronta o que o Evangelho ensina, então há um momento de decisão, né? Ou eu vou estar de acordo com a orientação política para não incomodar ninguém, ou eu vou anunciar o que o Evangelho diz. Então, o que é pecado biblicamente é pecado. O que é certo biblicamente é certo. Então, não é uma questão de desrespeitar cegamente. É ter princípios e valores fundamentados na Bíblia. O apóstolo Paulo, enquanto ele falava sobre cultura, falava sobre filosofia, as multidões paravam para ouvir. Enquanto ele falava sobre a lei, a multidão ouvia. Mas quando ele começava a anunciar a Cristo como o único caminho que leva a Deus, aí isso gera divisão. A partir do momento que você chega em um lugar e diz, olha, só em Jesus há perdão de pecados. Não há outro nome, além do nome de Jesus, que você vai ter comunhão novamente com Deus. Quando você levanta essa bandeira, quando você traz publicamente o que a Bíblia fala sobre pecado, sobre família, sobre vida santa, isso vai incomodar de fato as pessoas. Mas o cristão que está olhando para cima, que está olhando para a sua eternidade, que a sua riqueza está escondida em Deus, ele não vai agradar todo mundo nesses momentos. Mas isso Jesus já anunciou com bem antecedência. Bem-aventurados sois
quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele diz, em sua oração, olha Deus, no capítulo 4, olha para as suas ameaças, mas diante dessas ameaças, concede aos teus servos que falem com ousadia. Então, vocês jovens, não abram mão do evangelho. Seja educado, seja agradável, tenha o amor de Cristo no seu coração. Mas no momento das decisões, escolha levantar a bandeira do evangelho. Então, como chegamos à conclusão, nós observamos que ser cristão não é ser politicamente correto. Aí é ser politicamente incorreto, aí seria uma outra questão, que nós não vamos tratar, que não temos mais tempo aqui. Mas ser cristão é ser equilibrado, certo? Porque a agenda do politicamente incorreto, ela está desassociada com a agenda do evangelho. Uma vez que você deixar de dizer certas expressões, ou deve deixar de dizer algo com o intuito de que poderia ofender alguém. Ou seja, eu não vou pregar o evangelho porque eu posso ofender o rapaz que é espírita. Então, está cheio de exemplos na mídia, o professor pode se atentar isso para levar para a aula, de exemplos de pessoas que vai falar do evangelho, ou então está fazendo um culto em um lugar, numa igreja, inclusive na própria igreja, na escola, e há grande perseguição, pais vêm reclamar de filhos que estão sendo, entre aspas, doutrinados, evangelizados. Então, é necessário tratarmos esse assunto, porque vai muito mais além de expressões que não deveriam ser ditas, vai muito mais além que isso, vai muito, muito, muito mais além mesmo. Como eu havia dito no início, é importante levar a carteirazinha lá para a classe e mostrar para os alunos, como, por exemplo, expressões assim, eu peguei aqui agora, a coisa ficou preta, tem que ser evitada. Anão, chamar alguém de anão aí seria politicamente incorreto, baianada se referindo a baianos, cabeça chata, ou seja, eles dizem que, pode ser politicamente correto, pessoas que são farinha do mesmo saco, não se pode dizer isso, em referência a pessoas que são tudo da mesma laia, como alguns dizem, não se pode dizer. Então, são situações que nós, como igreja, somos, como vocês falaram aí, educados, e devemos justamente prezar por isso, ninguém é mal educado. Entretanto, quando há conflito de princípios, no direito nós temos a chamada interpretação, você vai ter que fazer análise de princípio e vai julgar, fazer a tal da ponderação, você vai ponderar qual é o princípio que vai ser aplicado. Então, para nós, ficamos com o que o apóstolo Pedro falou, que é melhor servir a Deus que aos homens. Então, meus irmãos, estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade de, nesta lição, conversarmos sobre esta questão. Tratamos aqui sobre a questão e o poder e a necessidade que temos de testemunhar, lembrando que somos testemunhas de Cristo Jesus, onde estivermos, não só através de palavras, mas também dos atos e nas nossas atitudes, porque Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Aí sim glorificarão o Pai que está nos céus. Então somos gratos a Deus porque somos testemunhas de Cristo. Louvado seja Deus. Que os irmãos fiquem com Deus, Deus abençoe. E te damos graça, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez. Amém. Paz do Senhor. A paz do Senhor.